abrir ela no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Nos fala a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler? E eis que no mesmo dia, a partir do versículo 13, Lucas capítulo 24, versículo de número 13. E eis que mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Olha comigo, presta atenção aqui. Nós entendemos que aqueles discípulos, eles estavam retornando no mesmo domingo em que Maria Madalena vai ao túmulo do Cristo, o túmulo emprestado para o Cristo, e indo ao túmulo que fora emprestada para colocar o corpo de Jesus, a Bíblia ela nos conta em diversas passagens que Maria Madalena não encontra o corpo de Jesus naquela cova. E ela retorna com grande pressa para anunciar aos apóstolos, aos discípulos que estavam reunidos, de que Jesus havia ressuscitado. E, tendo isso acontecido, alguns vão àquele local, mas não encontram a Jesus. E pairava no coração dos discípulos, entre eles, os dois discípulos que estavam de caminho de volta para sua casa na aldeia de Emaús, a dúvida se realmente Jesus havia ressuscitado. Havia uma grande dúvida porque eles não viram o corpo de Jesus, Jesus vivo. Eles não viram a Jesus ressuscitado. Eles ouviram Maria falar. E alguns indo lá não encontraram o corpo de Jesus. Então isso pairou uma grande dúvida no coração daqueles homens. E eu não me espanto por isso, porque é aceitável, é algo compreensível. Muitas coisas nós só acreditamos se vermos. Há um ditado no mundo que diz assim: eu só acredito se eu ver. Um Tomé da vida. E aqueles discípulos tomaram o rumo de sua residência, de sua casa, na aldeia de Emaús. Mas o Jesus que havia ressuscitado, conhecendo o coração deles, conhecendo o coração daqueles dois discípulos, ele prepara uma grande surpresa para os discípulos no caminho de Emaús. No caminho de Emaús. Eles estavam andando de volta para Emaús. E a caminhada era longa, era 60 estádios. E eles iam conversando, é comum estar lá, os dois, iam conversando entre si do que havia acontecido. E talvez um dissesse: rapaz, eu pensei que verdadeiramente esse era o Messias enviado para libertar Israel. Eu pensei que ele era o grande. E começam a cogitar entre si conversas. E o centro da conversa era Jesus. Olha que coisa interessante. Pairava a dúvida, mas havia no centro da conversa Jesus. Tinha dúvida, mas no meio da dúvida Jesus estava. Muitas vezes, no meio das nossas dúvidas, Jesus tem que estar. Por mais que fosse uma dúvida,
a dúvida era maior. Jesus ressuscitou? Será que ele está vivo? Mas o centro de toda a conversa, o centro de toda dúvida, o centro do coração deles, da mente daqueles discípulos que caminhavam de volta para a sua casa, era Jesus. Jesus tem que estar em todos os momentos da tua vida. E no momento em que houver dúvida, Jesus também tem que estar ali. Não como uma dúvida, mas como o centro da tua vida. Os discípulos de Emaús viram Jesus operar milagres. Viram Jesus fazer coisas grandiosas. Mas havia dúvida sobre a ressurreição. Não havia uma dúvida sobre Jesus, mas sobre a ressurreição de Jesus. E a Bíblia nos relata que Jesus entra no caminho com eles e Jesus se aproxima e ia com eles. Ou seja, Jesus entrou no meio da conversa, veio como viajante, estavam os dois ali caminhando para casa, ele entrou no meio dos dois e começou a conversar com eles. Só que Jesus fez com que eles não conhecessem eles. Jesus fechou os olhos deles. Eles olhavam para ele, mas não o reconheciam como Jesus. Eles falavam com ele, mas não conheceram a voz sendo a de Jesus. E quantas pessoas, meus amados irmãos e irmãs, estão andando com Jesus, mas não conhecem Jesus. Estão falando com Jesus, mas não reconhecem a voz de Jesus. E Jesus, naquele momento, naquele episódio, nesta cena, nesta passagem, Jesus está dando uma grande lição de moral àqueles discípulos de Emaús. A lição de moral é confiar no Senhor Jesus. Crer na promessa, acreditar, ter convicta confiança de que a promessa irá se cumprir. Jesus já havia profetizado da sua ressurreição. Jesus já havia dito que em 3 dias iria levantar não aquele templo, mas outro templo, que era ele mesmo. Jesus deu várias palavras, vários ensinamentos sobre o seu poder e demonstrou com atos, milagres e atitudes o seu grande, imenso poder. Mas eles desconfiaram da ressurreição de Jesus. E desconfiando da ressurreição de Jesus, amados irmãos, Jesus resolveu aparecer a eles. Aleluia. E a Bíblia diz que conversando com eles, ele lhe pergunta assim: o que é que vocês estão conversando? Vocês estão numa conversa tão boa, vocês não pararam. E qual é o motivo, a razão da conversa de vocês? E a Bíblia nos diz que ele diz assim: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que essas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que disse que ele vive. Você está compreendendo? Eles estavam falando com Jesus, estavam ali ouvindo a voz de Jesus, estavam contando para Jesus o que Jesus havia passado, e eles dizem assim, olha que interessante quando eles dizem,
essa parte aqui. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Tem gente, perdão, irmãos, tem gente que conhece Jesus, conhece a palavra, conhece a teologia, conhece a letra, mas tem uma coisa que é necessária na vida do crente, chama-se intimidade. E a intimidade leva ao conhecimento, o conhecimento pessoal de Jesus. Não conhecer Jesus apenas de ler. Perdão, irmãos, eu estou com a garganta meia. Não conhecer Jesus apenas de ler. E eles conheciam Jesus de ouvi-lo, mas necessitavam ter uma experiência maior com Jesus. Necessitavam ter uma experiência que tocasse no íntimo deles. Porque tem gente, irmãos, que estão conosco, andam conosco, veem Jesus operando milagres, veem Jesus fazendo maravilhas, ouvem a sua voz, ouvem que Ele é poderoso, mas ainda não tem intimidade com Jesus. Tem gente que está dentro da igreja há 10, 20, 30 anos, mas ainda não tem intimidade com Jesus. E através dessa palavra eu entendo que Jesus procurou naquele momento os discípulos de Emaús para ter uma experiência, para fazer com que eles tivessem uma experiência, irmã Ana Paula, maior com Jesus. Não apenas de ouvir falar, não apenas de ver na vida dos outros acontecendo, mas ver na sua própria vida, na sua própria casa. Jesus vai de encontro com eles, conversa e vai caminhando. E vai levando a conversa com eles. E eles dizem, nós achávamos que era ele o que vai remir a Israel. Só que o projeto que Jesus estava realizando era maior do que a remissão para Israel. Era a remissão da humanidade. Era a remissão do mundo. Jesus não estava remindo, indo de caminho, não aconteceu tudo aquilo apenas para que remisse a Israel. Mas para que remisse o mundo inteiro através do seu feito. Não foi um feito qualquer, um pequeno feito, não. Foi o feito que salvou a humanidade. E a dúvida que pairava no coração daqueles homens deveriam ser tirada com a presença de Jesus. Deveriam ser tirada porque a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas existem ocasiões, existem pessoas e existem momentos em que essas pessoas necessitam mais do que a palavra. Elas necessitam ter um real encontro com Jesus e Jesus transformar a sua vida. Os discípulos estavam ali, tinham nomes de discípulos, eram de um lugar chamado Emaús, por isso que os chamam os discípulos de Emaús, que andava com Jesus. Para onde Jesus ia, seguia. Ouviram Jesus ensinando, viram os milagres, creram naquele momento, mas precisavam ter algo maior. E eu quero dizer para você que está me assistindo agora, eu quero dizer a você que vai me assistir, que Jesus terá um encontro, se for necessário, com você. Se for preciso ele ter um encontro com você, lhe encontrar no meio do caminho, para que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. Jesus irá te encontrar. Jesus irá lhe ver. Jesus irá conversar com você. Irá tirar todas as dúvidas do seu coração. Eu não estou falando aqui apenas para pessoas não crentes. Eu estou falando para todas as pessoas. Aquelas que já confessam Jesus como Salvador. E aquelas que ainda não confessam e podem confessar agora, em nome de Jesus. Eu estou falando para todos quantos me ouçam que Jesus, ele pode ter um encontro com você e lhe dar uma experiência pessoal com ele. Muitas vezes é através de uma doença, muitas vezes é através do financeiro,
do familiar. Jesus tem seus métodos, tem suas maneiras, mas Jesus sempre terá um encontro com o homem através do seu Espírito Santo. E indo de caminho com eles, irmãos, a Bíblia, ela fala que, perdão, irmãos, que Jesus finge que vai passar da casa deles. Jesus sabia onde eles moravam. Jesus sabe aonde você mora. Jesus sabe seu endereço. Eu não preciso aqui revelar CPF, porque Jesus sabe o teu CPF, tua data de nascimento, teu RG. Jesus sabe de tudo. Esses profetas de minha pataca que fica profetizando aí CPF, fica profetizando RG, isso é tudo tramóia, é tudo arrumadinho. Satanás também revela e se finge de homem de Deus, viu? Cuidado! Jesus sabia de onde eles moravam. Jesus sabia. E Jesus finge que vai passar. E eles dizem assim, versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. E aconteceu que estando com eles à mesa, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Eu entendo uma coisa aqui maravilhosa. Se tem dúvida, abre a porta para Jesus entrar. Se tem dúvida, abre a porta que Jesus entra e tira toda dúvida. É simples assim. Abre esta porta do teu coração, a porta do teu casamento, a porta da tua família, a porta do teu financeiro, a porta do teu emprego, a porta espiritual da tua vida, que Jesus entra e tira toda dúvida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus entrou na casa. E a Bíblia nos diz que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou, partiu-lhe e deu. Aleluia. E abriram-se os olhos. E conheceram. E ele desapareceu-lhes. Aleluia. Jesus foi unicamente ali. Porque a partir daquele momento, de Atos 1, em que Jesus sobe, a tarefa de ensinar, de consolar, de confortar, era do Espírito Santo. Mas naquele exato momento, pessoalmente, Jesus foi à casa dos discípulos de Emaús, mostrando a eles e tirando toda a dúvida sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição do Mestre Jesus. E eles não tiraram a dúvida com Pedro. Eles não tiraram a dúvida com Gamaliel. Eles não tiraram a dúvida com as mulheres que foram ao sepulcro. Eles tiraram a dúvida com o próprio Messias. Eles tiraram a dúvida deles com o próprio Jesus. Jesus sentou-se à mesa, tomou o pão, partiu, deu glória, abençoou e entregou a eles. E os olhos deles foram abertos daquela cegueira. É em nome de Jesus agora. Que os seus olhos sejam abertos como os olhos dos discípulos de Emaús. Você não vai apenas ouvir o que Jesus fala. Você não vai apenas ver os milagres acontecendo. Você não vai caminhar com ele sem conhecê-lo. Não! Jesus nessa noite, nesse exato momento, ele convida você para uma intimidade maior com ele. Ele convida você para algo maior, bem maior do que uma simples amizade, do que um simples status no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram, do que um simples versículo postado. Ele quer te dar testemunho de vida, ele quer te dar autoridade, ele quer te dar unção, ele quer te dar dons, e nessa noite ele diz: eu visito você,
e tiro toda a dúvida da tua chamada, toda a dúvida do teu coração, toda a dúvida da tua vida. A Bíblia relata que quando os discípulos abriram os olhos e eles entenderam e compreenderam, um diz para o outro assim: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como um deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus vai te dar uma experiência pessoal com ele, minha irmã. Jesus vai te dar uma experiência pessoal com ele, meu irmão. Jesus vai preparar uma coisa grande. Não se preocupe, talvez você já esteja passando por isso. Talvez você já esteja no vale. Talvez você já esteja no deserto. Talvez você já não tenha mais nenhum amigo próximo de você. Talvez a sequidão seja tanto que você acha que já está vazio. Mas nessa noite, você não vai dizer como os discípulos de Emaú: achávamos, imaginávamos, esperávamos. Eu esperava ser um pregador. Eu esperava louvar o nome do Senhor. Eu esperava ser um crente fervoroso. Um crente de oração. Não. Você não vai dizer mais isso, porque nessa noite, em nome de Jesus, Ele está tirando toda a dúvida do seu coração. Ele está tirando toda a dúvida da tua vida. Em nome de Jesus, receba a convicção da presença de Jesus em tua vida. Receba a convicção da chamada de Jesus em tua vida. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus tem um grande projeto em tua vida. Tem uma grande chamada em tua história, em tua vida para você. E grandes coisas irão acontecer. Aleluia! Receba agora a presença do Espírito Santo. A presença do Senhor abraçando o seu coração. Abraçando a sua vida e lhe dizendo: a minha promessa se cumpre. Está escrito: passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, essas não hão de passar. Todas elas se cumprirão, irmão. Todas elas. Lembre-se o que está escrito lá no capítulo 3 de Eclesiastes. Que há um tempo determinado por Deus para todo projeto abaixo dos céus feito por Ele. Então, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu sei que Ele quer ter uma experiência pessoal com você. Ele não quer ser apenas um amigo, um companheiro, Ele quer ser muito mais. Ele quer ser um mais chegado do que um irmão. Ele quer falar com você nas madrugadas. Ele quer encher o teu coração de graça, de paz e de misericórdia. Receba em nome de Jesus a convicção da sua chamada. Em nome de Jesus, se há alguma dúvida no seu coração, se há alguma dúvida na tua vida sobre a tua chamada, sobre a tua salvação, sobre a presença do Espírito Santo em tua vida, seja repreendido agora e que a certeza da presença de Jesus em tua vida seja notória. Que a certeza do Espírito Santo seja notória em teu coração e que você seja cheio do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. É essa
a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Uma simples e breve palavra que Deus colocou em nosso coração. E eu quero louvar a Deus pela sua presença, louvar a Deus pela tua vida e dizer que Jesus está voltando. Olha que coisa linda o que diz no versículo de número 33. E na mesma hora, levantando-se, em nome de Jesus, levante-se agora e receba a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja cheio do seu poder. É uma palavra simples, sem muita arrumação, mas é a palavra que o Espírito Santo ele me dá para passar para você. Ele fala comigo e fala com você através dessa palavra. Levante-se, creia, acredite, tenha convicção. Sejam abertos os teus olhos agora. Jesus cumpre com a sua palavra. Jesus cumpre com a sua promessa. Ele é fiel. Aleluia. Ele é poderoso. E em suas mãos está todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Em nome de Jesus, seja cheio da sua glória, seja cheio da presença do Espírito Santo. O que há de negro dentro de você, a incerteza, o medo, a inconvicção de que Jesus te chamou, de que Jesus está vivo, de que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, seja repreendido agora e que a certeza, a convicção em Jesus, o Todo-Poderoso, seja agora implantada, seja agora colocada na tábua do teu coração e que dali não saia mais, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Receba o renovo da parte de Deus. Receba o renovo da parte do Espírito Santo. Se você não falava em línguas, fale em línguas. Se você não tinha mais dons, receba dons em nome de Jesus. Se você pretende agora se reconciliar com Jesus, se ajoelha onde você está, faça uma oração e reconcilie-se com Jesus. Se você quer aceitar Jesus, em nome de Jesus agora, Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, apague do livro da culpa. E você que vai me assistir futuramente, assistir esta live, este vídeo, em nome de Jesus, receba esta palavra e tenha convicção em Jesus. Ele existe, Ele está vivo, Ele tem uma chamada na tua vida e Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, Ele te usará na terra dos viventes. Enquanto Ele não volta, Ele fará grande coisa em tua vida. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, era essa palavra que eu queria trazer para vocês. Que vocês possam ter recebido. E que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com você. Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Meus queridos, antes de eu terminar, deixa eu dar um recado para vocês. Segunda-feira, às 20 horas aqui no nosso Instagram, nós estaremos com a grande live. O nosso querido pastor Cláudio Gama, ali o Cláudio Gama, do Rio de Janeiro, estará ministrando a poderosa palavra de Deus. Eu conto com a tua presença, conto também com a tua divulgação, a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e sua casa, e lembre-se, Jesus te ama. A paz do Senhor.